Fala Pardais! A partir de hoje vamos fazer uma série incrível sobre cada time da Série A. Esse conteúdo ele foi inspirado no canal Futuri, que está fazendo também uma série bem bacana de como jogam os times da Série A. Então toda a fonte do que vocês tiverem acesso aqui foi lá que eu pesquisei. Eu vou tentar trazer aqui não só o que eles passaram de informação sobre a tática dos times, mas também sobre quem ou qual jogador pode ir bem, qual jogador pode se destacar, qual jogador pode perder posse e como que joga mais ou menos os times. Então parte desse material, a nossa fonte vem de lá, as informações, é um canal super conceituado e a gente vai trazer um pouquinho aqui para o nosso universo de Cartola. Espero que vocês gostem. A partir de hoje iremos falar dos 20 times da Série A. Vão ser dois vídeos por dia e em cada vídeo iremos falar de 2 times. Vamos lá para o nosso primeiro vídeo dessa série incrível que eu espero que você goste, onde vamos falar de Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, começando pelo Dragão. O Dragão a gente já começa falando uma coisa complicada, né? O técnico Jorginho pediu demissão do time, né? Antes do jogo agora contra o Libertad. O jogo terminou 0-0. E tudo que a gente for falar aqui sobre o Atlético Goianiense, a gente vai falar o que a gente analisou ou o que a gente recebeu de informação, como eu falei lá do canal Futuri, sobre o comando do Jorginho. Então são jogos sobre o comando do Jorginho. O que vai vir para frente eu não sei. Qual vai ser o treinador, como vai se portar esse time do Atlético Goianiense com o novo treinador. Mas, pelo menos até o momento, a gente vai falar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Tá? O Atlético Goianiense terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado em 13º lugar. Né, e garantiu assim uma vaga na Libertadores, né, de um time que, mal ou bem, foi ali na média, foi mediano, ficou no meio da tabela. Para esse ano, o Atlético estava vindo com números interessantes, né, assim, números que faziam até um certo sentido. E aí tem algumas coisas ali com relação à demissão, à saída do Jorginho, parece que foi alguma discussão interna, mas o treinador, né, o interino, o Eduardo Souza, que treinou o time e esteve à frente aí contra o Libertad, não mudou muito o time, né, o time do Dragão. E aí, como que estão os números do Dragão esse ano? Lembrando que está jogando o Campeonato Goiano, né, que acho que realmente é um estadual que a gente não pode levar muito em consideração os confrontos, né? Entendendo que os adversários são um pouco mais fracos, mas tem a Sul-Americana nesse bolo. Então o Atlético Goianiense agora, nesse ano de 2021, nessa temporada de 2021, já fez 20 jogos, né? Desses 20 jogos, ganhou 15 vezes, teve 4 empates e somente uma derrota, né? Então aí o Atlético Goianiense com uma performance extremamente interessante nesse ano, tendo só uma derrota, né? Então realmente um aproveitamento bem interessante. O Atlético Goianiense fez 35 gols, né, em 20 jogos. Uma marca interessante, né? Mais de ali 1,5 por jogo, né? Então é um time que vem fazendo gols. Obviamente que essa média acaba sendo ajudada muito pelo Campeonato Goiano. E o que é mais interessante, só sofreu 7 gols até o momento, né? Agora o último jogo também foi 0-0. Então os gols que foram levados em todos os jogos, incluindo Goiano e Sul-Americana, o Atlético Goianiense vem tomando pouquíssimos gols, né? Então tá com aproveitamento de 82% nesse ano de 2021. O destaque desse time, né, do time do Atlético Goianiense, é o Zé Roberto, o artilheiro, né? Na verdade, o artilheiro desse time é o Zé Roberto, com 8 gols, né? Zé Roberto que vem jogando de forma mais centralizada. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da formação tática
do Atlético Goianiense e como que tá jogando e se defendendo o Dragão. Bom, vamos vir aqui pro campinho, né, onde tem a formação do Atlético Goianiense, né, uma formação... Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. É uma formação que eu acho que vai se manter mesmo com a saída do Jorginho. Até porque é aquilo, né? O time do Atlético Goianiense ele vem se mostrando um time bastante competitivo no Campeonato Brasileiro, nos últimos anos, né? Apesar de não ganhar nada, também não vem correndo grandes riscos. Como eu falei, é um time que fica ali no meio da tabela, mas é sempre um time bem competitivo, ou seja, um time que muitas das vezes acaba tirando pontos importantes de times lá de cima da tabela, né? Às vezes faz um jogo bem mais complexo. Então eu acredito, né, que como manteve bastante a forma de jogar, como manteve alguns jogadores importantes, acredito que caminha para mais uma temporada aí, né? Que a grande tendência é que tenha uma temporada mais segura, né? Uma temporada... Continue, né? Tendo uma temporada ali segura, ali mediana mesmo, né? Bom, e aí como eu já tinha falado, um dos destaques do time é realmente o atacante Zé Roberto, né? Que é um 9, né? Que apesar de ser um centroavante, aqui ele é um jogador que acaba buscando muito apoio, né? Principalmente aqui no lado esquerdo, né? E então ele fica buscando bem ali os seus companheiros, né? Então, por mais que ele seja referência aqui nesse ataque, acaba buscando aqui bastante o apoio dos pontas, né? Como eu falei, reforçando principalmente aqui dentro do lado esquerdo. E tem um número interessante aí do Zé Roberto, né? O Zé Roberto, em 16 finalizações no alvo, né? Então, ou seja, são 17 finalizações no gol, marcou 8, ou seja, um aproveitamento de 50% em cima das finalizações que foram para o gol. Interessante que ele tem mais ou menos um total de 30 finalizações gerais, então tá nessa média. Ele chuta a cada 10 chutes que ele dá, 5 vão para o gol e geralmente faz 2 gols nessa proporção. Como que funciona a saída de bola do time do Dragão? O Dragão ele busca uma saída de bola sem risco, né? Então assim, com isso, né, acaba que os volantes eles estão sempre muito perto aqui dos zagueiros, né? E os laterais ficam mais próximos da bola. Então assim, você tá sempre assim com os volantes aqui rodeando um pouco essa área, e aí o lateral vai depender um pouco. Então, por exemplo, se essa bola aqui tá do lado esquerdo, o Natanael, deixa eu pegar aqui, ó, para vocês entenderem. O Natanael, ele se aproxima mais aqui do zagueiro. Enquanto isso, o Dudu, ele sobe, né? E aí, a mesma coisa acontece do outro lado. Então, se a bola, ela acaba ficando aqui com o Natan, né? O Dudu se aproxima e o Natanael que acaba subindo, tá? Então é uma saída de bola sem muito risco, né? Sem buscar se preocupar muito, né? Então por isso que acaba tendo essa composição, né? Com o Maranhão e o Marlon Freitas ficando mais próximos dos zagueiros e os laterais rodando de acordo com o lado da bola. Já que a gente falou dos laterais, os laterais do Atlético Goianiense, né, eles são bastante ofensivos, né? Tanto o Natanael quanto o Dudu. Então são realmente laterais que você vê, ó, eles aprofundando, afunilando bastante, né? Subindo bastante. Então ambos acabam subindo. E os pontas, eles acabam cortando para dentro, né? Tanto o Arthur Gomes quanto o Janderson. Então você acaba tendo uma movimentação tanto do Arthur Gomes quanto do Janderson indo para dentro, né? Buscando o que eles fazem, né? O Janderson
é um cara que ele não tenta chutar tanto, porque ele é destro, então quando ele corta para dentro, acaba prejudicando bastante o chute. Então o que que ele faz? O que que ele faz? Ele corta para o drible e tenta entrar na área para aí sim fazer uma assistência. Já o Arthur Gomes não, o Arthur Gomes ele corta e busca uma finalização. O ponto disso é, quando isso acontece, olha aqui como fica livre para apoiar o Dudu, né? E também acaba apoiando o Nathanael. Então com isso o Janderson pode entrar e fazer a triangulação com o Dudu, né? Então ambos buscarem assistência. A mesma coisa acontecendo com o Nathanael, que acaba também tendo um espaço grande para buscar mais o fundo, né? O bom disso aqui do Janderson é o seguinte, com isso o Janderson acaba perdendo muita bola, muita posse de bola, né? Que quem tá me acompanhando já sabe, né? Que eu sempre falo isso. Perda de posse é muito importante porque você começa a ver o desarme do time adversário. Então, quando o Janderson tenta fazer esse tipo de jogada, isso acaba priorizando bastante a marcação que fica nele. Que geralmente quem tá aqui nessa marcação, o volante, ele tá acompanhando, geralmente ele faz o acompanhamento do lateral, enquanto isso quem está acompanhando aqui o Janderson, que ou vem para cá, né, às vezes está aqui e tenta para cá, é o lateral que dá essa composição. Então acaba que nessas jogadas que o Janderson faz, acaba privilegiando o desarme da defesa adversária. Vocês querem ver só um negócio? Ó, esses aqui são os últimos jogos do Atlético Goianiense. O Janderson é um jogador que ele, dependendo da formação, ele pode jogar do lado esquerdo ou do lado direito, né? Naquela formação que eu passei para vocês é a formação que o Atlético Goianiense vem jogando mais, onde aqui fica o Arthur Gomes e o Janderson acaba ficando aqui. Mas olha que interessante, esse jogo aqui 0-0 foi o jogo de hoje do Atlético Goianiense, e o Janderson junto aqui com o Igor Cariús não jogou o Nathanael. Como eu falo, ó, se você pega o mapa de calor dele, ó, o mapa de calor dele tem coisa aqui e tem aqui. Provavelmente no meio do jogo ele acabou se movimentando mais. Mas você vê que ele tá aqui, junto aqui com o Cariús, né? Que fica bastante aqui, né? O mapa deles. Por que que eu tô mostrando isso? Olha aqui a quantidade de desarme e interceptação que o Ivan Pires, né? Que tá nessa marcação, ó, se vocês perceberem, então tá aqui cobrindo a direita, que o Ivan Pires fez. Foram 5 desarmes e 2 interceptações nesse jogo. E a mesma coisa acontece nos outros. Ó. Aqui é a formação que eu falei. O Arthur Gomes está jogando, o Janderson vem jogando junto com o Dudu. E aí você vê, ó, que como a gente explicou, ele acaba não afunilando tanto, o Dudu acaba buscando mais, né? Ele acaba fazendo aqui o corte. Mesmo assim, quando você coloca no Leonel aqui, ó, o Leonel tem 3 desarmes e 1 interceptação, tá? Então realmente aqui, não sei aqui, ó, por exemplo, o volante, pode ser o volante ou ponta, tem mais 2 desarmes. Então você vê que mais uma vez, lá foram 5, aqui foram 3, né? E aí contra o Palestino, que foi o Cariús aqui desse lado com o João Paulo, aí mudou um pouquinho, já tinha o André Luz, o Janderson permaneceu aqui desse lado, e o Benítez também teve aqui 5 interceptações e 1 desarme. A gente sabe que no Cartola eles meio que contam interceptação e desarme, né, de uma forma meio do jeito deles, mas acaba fazendo, né? Então são jogadores, ó, do outro lado você não teve tantas coisas. Então o Janderson, quando joga, ele acaba gerando muita perda de posse, e com isso acaba também gerando oportunidade para o jogador adversário. Que nesse caso aqui, se o Janderson for jogar no lado direito, quem vai marcar ele vai ser o Piton. E se o Janderson for jogar no lado esquerdo, dependendo da formação do Atlético Goianiense, quem marca ele é o Fagner, né? Então tem que ficar de olho que pode ser aí uma boa o Piton está custando pouco, 4 cartoletas somente, então com essa situação pode ser que o Piton já faça 3 ou 4 pontos só de desarme em função do Janderson.
A marcação do Atlético Goianiense é uma marcação mista, né? Então, assim, é comum, você vai ver quando o time perde a bola, ele acaba recuando, né? E nesse recuo que ele faz, acaba botando uma pressãozinha meio que média. E aí, uma das jogadas características desse time do Atlético Goianiense é o quê? É tentar o contra-ataque com o Janderson, que é o jogador veloz aqui desse time. Janderson, inclusive, junto com o Natanael, é o responsável pelas bolas paradas do time do Atlético Goianiense e também dos escanteios. Do lado direito, ele é o responsável e do lado esquerdo acaba sendo o Natanael. Mas, como vocês perceberam ali no vídeo, no anterior, no mapa de calor, nos últimos jogos, o Dragão, ele em alguns jogos ele acaba mudando, seja por percepção do técnico, ou seja por algum problema realmente que teve. Vamos ver agora com o novo técnico como que vai ficar essa formação aí do Atlético Goianiense para os próximos jogos e se ele vai manter essa formação. No jogo do Libertad não teve muita surpresa, meio que manteve a mesma coisa, só trocou o lado do Janderson, porque acho que o Arthur Gomes não pôde jogar esse jogo. Falamos do Dragão e agora vamos pro time mineiro, o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que mudou bastante a sua formação, mudou bastante a marcação e fez contratações pontuais, né, se tornando aí um time bem competitivo e, mais uma vez, um time com grande favoritismo para título desse ano. Então, vamos lá agora direto para Minas Gerais. Bom, galera, voltando aqui, vocês podem estar estranhando alguma coisa, é porque um vídeo eu gravei num dia, o outro eu gravei no outro para juntar, a gente teve uns probleminhas técnicos com relação ao material. Mas, como eu falei, chegando em Minas Gerais, a gente tem que falar um pouco do Galo. Galo mudou. Troca o treinador, muda o tipo de jogar. E isso é muito nítido já no estilo de jogo do Cuca versus Sampaoli. Ainda não dá para dizer, né, onde vai cada um. Sampaoli chegou ali na ponta do Campeonato Brasileiro, não conseguiu títulos grandes, expressivos, né, mesmo com a quantidade de jogadores que trouxe. E o Galo continuou contratando, né, trouxe aí 2 grandes nomes, Hulk e Nath Fernandes, com destaque maior para o Nath Fernandes, que a gente vai falar aqui, apesar do artilheiro não ser o Nath Fernandes, né? Então a gente vai falar um pouquinho do Galo como um todo. Então, na tela aí os números do Galo. O Galo está com aproveitamento de 79% nos jogos de 2021. Artilheiro desse time é o Hulk, 7 gols, né, nos jogos que fez. Hulk esse que começou jogando como ponta direita e herdou, né, e acabou conquistando a posição de centroavante, e aí foi onde começou a sair os gols, né? O Galo tem 19 jogos e 38 gols feitos, ou seja, uma média de praticamente 2 gols por jogo, né? Continua muito forte jogando em Minas, e o que chama muito a atenção e que não está aqui nos números é a quantidade de finalização que o Galo faz, né? A média de finalização que o Galo vem fazendo por jogo ultrapassa a casa das 20 finalizações, sendo que metade delas está indo para o gol. Ou seja, em média, por jogo, o Galo está finalizando no gol por volta de 10 vezes. Um número bastante expressivo. Time bem produtivo nesse quesito. O que não está funcionando muito bem no Galo, né, continua não funcionando muito bem, é a defesa. O Galo continua levando muitos gols. Em 19 jogos levou 11 gols sofridos, né? Uma média de quase meio gol por jogo. E aí, obviamente, que aqui estão os números do Atlético Mineiro jogando o Campeonato Mineiro e também outros campeonatos mais expressivos. No Campeonato Mineiro conseguiu segurar esse jeito contra times mais fortes, mais fracos, né? Mas o Galo ainda vem levando alguns gols de bobeira, né? Ainda vem sofrendo muito nesse setor defensivo, né? O Galo está com 79% de aproveitamento, são 14 vitórias,
3 empates e 2 derrotas, né? Então, o Galo realmente tá uma máquina nesse início de campeonato. A maioria dos times, se a gente olhar mais o regional, vão estar com números bastante expressivos, mas realmente o Galo vem se destacando, principalmente em jogos mais difíceis como a Libertadores. Bom, vamos lá para o campinho, né? Como a gente falou, o Galo fez 2 boas contratações. Eu tô com uma tela aqui do meu lado, então quando eu for mexer no campinho, eu vou virar aqui, vocês vão me ver de perfil. Sei que não é muito agradável ver o tamanho dessa nareba aqui no vídeo de vocês, mas vai estar aqui diminuído no cantinho. Presta atenção no campinho, é só para facilitar a forma de gravar o vídeo. Quem sabe o dia que eu for um mega youtuber, eu consiga me organizar melhor nisso. Então, por enquanto, a gente vai fazendo o que dá. Bom, o Galo fez boas contratações e eu acho que apesar do Hulk ser artilheiro desse campeonato, é realmente um destaque do time do Galo, né? Ser artilheiro desse time é realmente um destaque, mas eu gosto muito do Nath Fernandes. O Nath Fernandes, ele é um jogador que ele joga mais aqui, né? Centralizado, né? Armando, fazendo essa armação, mas ele acaba explorando bem aqui as laterais, né? Do time, principalmente esse lado direito do Galo, né? Então, a gente colocando aqui, ó, o Nath Fernandes, ele acaba se movimentando bem para ambos os lados, tá? Fazendo aqui, ó, boas entradas. E aqui, ó, realmente ele acaba jogando mais desse lado direito. Contanto que o Savarino, agora nesse ano de 2021, ele vem se destacando com bastante assistência, porque o Nacho deu uma grande qualidade nesse meio campo aí do Atlético Mineiro, né? Então, só falando um pouco do Nacho, que eu acho que realmente foi uma contratação excepcional. Bom, vamos falar um pouquinho desse Galo. Como que joga esse Galo? Como que sai? Como é a saída de bola desse Galo, né? Então, assim, a saída de bola do Galo geralmente é nas laterais, né? Algumas vezes no jogo, o Alan, ele baixa, né? Ele volta bastante para ajudar nessa saída de bola. O ponto é, quando o Alan baixa, ele não vem aqui pro meio entre os zagueiros. Ele acaba baixando para cá, e aí ele empurra um pouco a zaga para cá, para ele conseguir fazer essa jogada aqui, essa saída de bola com a Arana, né? A mesma coisa acontece do outro lado, e aí é o Tietê que faz essa baixada, empurra o zagueiro para cá, e aí a saída de bola passa a ser aqui, ó, com o Guga, tá? Então isso acontece bastante, né, com os volantes descendo e não centralizando, né? Outro destaque, como eu falei, desse time do Galo é o Hulk, né? O Hulk que começou o campeonato jogando na direita, né? Não estava indo ok, fazendo alguns bons jogos, mas herdou, como eu já tinha dito, não a camisa 9, a posição de 9. Só que ele não é um 9 que fica centralizado. O que acontece muito com o Hulk? Ele atua muito como um falso 9. E aí, ó, ele sai um pouco da área e aí acaba dando a opção, né? A opção pro time como um todo, né? Como ele não fica 100% fixo, ele acaba dando essa opção. Então, pode acontecer tabela do Nacho com o Hulk, o Keno com o Hulk, né? Deixa eu tirar uma bola aqui. Então pode ser uma tabela do Nacho com o Hulk, do Keno com o Hulk, do Savarino com o Hulk. Então ele acaba dando muito essa opção de tabela e libera os pontas, né? E aí isso daqui é uma mudança extremamente importante hoje nesse time do Cuca. Antigamente, com o Sampaoli, os pontas, eles iam muito para o fundo. E aqui o Arana acabava ficando mais aqui na frente da área, né? Com o Cuca, isso mudou um pouco. Tanto o Keno quanto o Savarino, eles acabam cortando mais para dentro da área. E aí, galera, isso daqui dá uma opção enorme para o Arana acabar afunilando mais, né? Acaba entrando mais. E o Guga também acaba tendo esse espaço. Porém, o que acontece? O Guga ele é mais tranquilo, então ele não sobe tanto como o Arana. Então ele acaba ficando mais aqui, né? E aí acaba dando a opção mais para o Savarino entrar e fazer aqui essa jogada, né? Então acaba sendo o Guga um pouquinho mais tímido
nessas subidas, né? Acaba ficando mais na base, que como vocês estão observando. Na organização no meio campo, o Nacho, como eu falei, ele tem muita liberdade. Então, já falei no início do vídeo. Ele vai para a direita, vai para a esquerda, né? Centraliza. E hora ou outra ele também volta aqui para ajudar na marcação, né? Então, é um jogador muito polivalente, é um jogador que está participando muito, né? E é bem interessante essa situação. Como que está funcionando também, acho que um ponto interessante desse Galo do Cuca é a organização quando está sem bola. O que acontece? Todos os atacantes eles acabam atacando, pegando sob pressão, né, na saída de bola. Então eles marcam bem essa saída de bola e o Galo ele parou de marcar por zona e ele acaba marcando individual. Então quando ele está sem bola, cada um já pega um adversário aqui e fica nesse adversário. Isso acontece com o resto do time. Ainda estão se adaptando a esse tipo de marcação individual, é uma marcação que cansa um pouco mais, né? Então, dependendo aí da forma que tá, o Galo vira e mexe aí, pode ter o cansaço como grande vilão dessa história, né? E o Savarino é o homem das bolas paradas, né? Na verdade, o Galo tem dois batedores, né? O Savarino bate as faltas mais laterais e os escanteios, e o Hulk, ele bate as faltas mais centrais. Então o Hulk, além de bater pênalti, bate falta, né? Essa falta que fica na frente da área, e é um jogador que vem aqui ajudar para rodar a bola nesse meio campo. Então tanto o Nath Fernandes quanto o Hulk são destaques nesse time do Cuca, e esse posicionamento do Nath Fernandes nesse giro, e no qual ele gosta de jogar bastante aqui, cair mais pelo lado direito, vem potencializando cada vez mais o Savarino. Então, esse trio de ataque aqui, ó, Fernandes, Hulk, Savarino, é um trio de ataque que realmente tende a se destacar no Campeonato Brasileiro se o Galo continuar marcando assim. Bom, resumindo, o Galo é um time que é franco favorito para o título. Eu vejo ele, Flamengo, Palmeiras, talvez o São Paulo, mas eu vejo esses três, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, um pouco à frente, como foi o ano passado. O ponto desse time do Cuca é que é um time que busca demais o ataque. Isso já é comum, né? Os times do Cuca sempre buscaram muito ataque, e quando o Cuca tinha um time muito favorável para atacar, esse time sempre fazia 2, 3 gols e acabava tomando bastante gol, né? Esse equilíbrio entre defesa e ataque sempre foi muito difícil no Campeonato Brasileiro. Acho que o único que talvez tenha conseguido fazer isso tenha sido o Jorge Jesus, mas é um time sem dúvida que tem muita vontade de fazer gol e conseguiu contratar peças importantes, peças que faltavam nesse elenco do Atlético Mineiro, que foi o Hulk atuando como um centroavante / pivô e também podendo jogar pelo lado, e o Nath Fernandes, que é um meio-campo que o Galo sofreu demais para achar um meio-campo polivalente, assim como o Nath Fernandes. Então, provavelmente, esse time do Galo, a defesa talvez tenha que melhorar, a gente não possa contar tanto com o SG, mas provavelmente nomes como Nath Fernandes, Hulk, Savarino e às vezes até mesmo o Arana devem ser nomes recorrentes na tua escalação no Cartola FC. E aí, cartoleiro, gostou? Se você gostou, curte aqui o vídeo. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, compartilha, deixa aqui seu comentário, deixa o seu like para a gente continuar fazendo.